O meu casamento estava prestes a se tornar o momento mais feliz da minha vida. Até que, 30 minutos antes do casamento, a verdade destruiu tudo. Eu não sabia que aquele dia, que deveria ser de luz, música e sorrisos, se transformaria no que mais tarde eu chamaria de meu casamento arruinado. Meu nome é Rebeca. Sempre acreditei no amor. Não um amor qualquer, mas aquele amor que nos fazem acreditar desde pequenas, o tal do pra sempre. Cresci assistindo filmes onde as pessoas se olhavam e parecia que o mundo inteiro desaparecia. Aquele olhar profundo, que faz o coração bater descompassado, que dá vontade de construir uma vida junto. Era isso que eu queria, era isso que eu jurava ter encontrado. Conheci Gabriel num evento de caridade, num salão iluminado por lustres de cristal. Eu estava ajudando na organização, cuidando da recepção, e ele apareceu como se tivesse saído direto de uma revista de moda masculina. Alto, elegante, com um terno impecável e um sorriso que parecia esconder segredos. Lembro de sentir minhas mãos suarem quando ele apertou as minhas para se apresentar. A voz dele era firme, mas ao mesmo tempo suave, e tinha algo no jeito como ele me olhava que me fez acreditar que eu era a única no mundo. Naquela noite, conversamos sobre tantas coisas, sobre viagens, sobre livros, sobre como é importante ajudar os outros. Ele me disse que admirava mulheres independentes e que o dinheiro nunca foi prioridade na vida dele. Eu acreditei. Talvez porque eu queria acreditar. Talvez porque, pela primeira vez, achei que alguém me via pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Nos meses que se seguiram, ele se tornou minha presença constante. Mensagens de bom dia, flores inesperadas no trabalho, jantares em lugares românticos. Ele conheceu meus pais, conquistou meus amigos, se tornou parte da minha vida sem pedir licença. Quando me pediu em casamento, de joelhos, em frente ao mar, ao pôr do sol, eu disse sim sem hesitar. O casamento seria no salão mais caro da cidade. Eu queria tudo perfeito. Flores raras vindas de outro estado, banda ao vivo, buffet que todo mundo comentava. Meus convidados seriam políticos, empresários, amigos de infância, todos prontos para testemunhar o que eu achava que seria o meu conto de fadas. Mas, naquele dia, algo começou a pesar no ar. Acordei cedo, mas não consegui comer nada. O vestido pendurado parecia brilhar sozinho. Minhas madrinhas me cercavam, riam, falavam sem parar. Mas dentro de mim, havia um incômodo que eu não sabia explicar. Um frio no estômago que não vinha da ansiedade boa. Era como se meu corpo soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Enquanto a maquiagem era feita, meu celular vibrava sem parar. Mensagens de convidados dizendo que estavam a caminho, do fotógrafo confirmando horário, da decoradora mostrando fotos do salão pronto. Mas, entre uma notificação e outra, uma mensagem anônima apareceu. Sem nome, sem foto. Só dizia: ele não é quem você pensa. Abra os olhos antes que seja tarde. Meu coração acelerou. Olhei para a tela por alguns segundos, mas ignorei. Achei que era alguém com inveja, alguém querendo me abalar. Respirei fundo e tentei me concentrar na música suave que tocava no quarto. Enquanto a cabeleireira prendia meus fios, minha mãe entrou no quarto com um sorriso emocionado. Ela me abraçou, disse que eu estava linda e que meu pai estava ansioso para me levar até o altar. Eu sorri de volta, mas sentia que minha expressão não convencia nem a mim mesma. Faltavam exatamente 30 minutos para o início da cerimônia. Eu já estava pronta, com o véu no lugar, quando ouvi batidas apressadas na porta. Era minha prima Luísa,
pálida, segurando o celular com força. Ela me olhou como quem carrega um peso que não quer entregar, mas precisa. Rebeca. A voz dela tremia. Você precisa ver isso. Peguei o celular dela com as mãos geladas. Na tela, havia fotos. Fotos de Gabriel, com outra mulher. Uma mulher grávida. Ele estava com a mão na barriga dela, beijando-a na testa, com um sorriso que eu nunca tinha visto. Um sorriso verdadeiro. A legenda da postagem dizia: mal posso esperar para começar nossa vida juntos, amor. Meu corpo paralisou. Tudo girava ao meu redor. A música que vinha do salão parecia distante, abafada. Eu só conseguia pensar: meu casamento arruinado, antes mesmo de começar. Luísa tentou falar algo, mas eu não ouvi. A única coisa que ecoava na minha mente era a frase que ele me disse tantas vezes: você é tudo que eu sempre quis. E agora eu me perguntava: quantas vezes ele disse isso a ela? O suor escorria pela minha nuca, apesar do ar-condicionado gelado. Minha respiração ficou curta, irregular. Eu não sabia se queria gritar, chorar ou simplesmente desaparecer. Lembrei de cada momento que passamos juntos, e todos pareciam manchados. Cada sorriso, cada toque, cada eu te amo agora tinha gosto de mentira. Ainda segurando o celular, olhei para Luísa e perguntei com a voz quase inaudível: desde quando? Ela abaixou os olhos. Eu não sei ao certo, mas parece que desde antes de vocês ficarem noivos. Senti meu estômago revirar. Ele já estava com ela, antes mesmo de me pedir em casamento. Então tudo não passou de um plano, um golpe. Meu coração gritava que sim. Eu me levantei lentamente, o vestido pesado dificultando meus movimentos. Caminhei até a janela e olhei para o jardim iluminado, onde os convidados já se acomodavam. Alguns riam, outros tiravam fotos. Todos esperando por um momento que, agora, eu não sabia se conseguiria viver. Minha mão tremia quando toquei no vidro. Era como se eu estivesse presa num filme, e a cena feliz que todos esperavam fosse apenas uma ilusão. Lá embaixo, vi Gabriel conversando com meu pai. Ele parecia calmo, seguro, como se nada estivesse errado. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a uma mistura de raiva e clareza. Eu precisava de respostas. E se ele realmente estava ali só pelo dinheiro, como as fotos e a mensagem sugeriam, então ele iria me ouvir. Minha mão tremia quando toquei no vidro. Era como se eu estivesse separada do mundo por aquela fina barreira transparente. Do lado de fora, tudo parecia perfeito. O jardim iluminado, os arranjos impecáveis, as mesas reluzindo sob a luz dourada das velas. Mas, por dentro, tudo estava quebrado. Lá embaixo, vi Gabriel. Ele conversava com meu pai com aquele mesmo ar de homem seguro, confiante, aquele sorriso treinado, que eu agora percebia não ser tão espontâneo quanto pensava. Ele gesticulava, parecia contar uma história divertida, e meu pai ria. Meu próprio pai, rindo com o homem que, segundos atrás, eu descobrira estar destruindo minha vida. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo. Não era calor de nervosismo comum, era de indignação. Era como se meu sangue queimasse nas veias. Eu me perguntava, como ele consegue? Como consegue olhar para as pessoas nos olhos, conquistar todos ao seu redor, enquanto carrega uma mentira tão suja? Me virei e encarei meu reflexo no espelho. O vestido perfeito, a maquiagem impecável, o véu delicado, tudo parecia um disfarce agora. Eu,
Ali, vestida de noiva, era quase uma personagem. Uma personagem enganada. Uma noiva prestes a ser usada. A lembrança da foto voltou à minha mente, como um soco no estômago. Ele com ela, a mão na barriga dela, o sorriso verdadeiro. Era isso que mais me doía. O sorriso. Não era só traição física, era a verdade de que talvez eu nunca tivesse visto aquele lado dele. Talvez ele nunca tivesse me amado de verdade. Minhas pernas começaram a formigar. Caminhei devagar até a penteadeira e me sentei, tentando recuperar o ar. Luísa estava ao meu lado, silenciosa, como se soubesse que qualquer palavra dela naquele momento poderia ser demais. Eu queria perguntar tudo. Queria saber o nome da mulher, onde ela morava, como se conheceram. Queria entender como ele conseguia dividir sua vida em duas, e manter cada lado tão cuidadosamente escondido. Mas o relógio na parede me lembrava cruelmente. Faltavam menos de 25 minutos para o casamento começar. E todos lá embaixo acreditavam que, dentro de instantes, eu entraria sorrindo, caminhando até ele. Até o homem que agora eu sabia que estava traindo não só a mim, mas a todos que acreditavam naquela união. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu precisava decidir. E precisava decidir rápido. Mas como escolher entre a vergonha pública e a humilhação silenciosa? Entre expor tudo agora ou engolir a dor e me casar com alguém que já tinha arruinado meu coração antes mesmo de trocar as alianças? Eu sabia que, qualquer que fosse minha escolha, nada apagaria a sensação que me consumia por dentro. A de que meu casamento já estava arruinado. Não por um erro bobo, não por uma briga, mas por uma mentira calculada, fria e cruel. Mas antes de eu te contar o que aconteceu quando encarei Gabriel, me diz, você acredita que um amor verdadeiro pode sobreviver a uma mentira dessas? Comenta aí, se inscreve no canal e compartilha essa história, porque o que vem a seguir vai te chocar. No camarim, enquanto a maquiadora passava o pincel com delicadeza sobre meus lábios, espalhando batom cor de vinho que eu mesma tinha escolhido semanas antes, senti um arrepio subir pela minha nuca. Não era frio, não era nervosismo comum de noiva. Era outra coisa. Algo que me deixou alerta, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Os sussurros começaram baixos, abafados, mas mesmo assim atravessaram a porta entreaberta. Duas vozes femininas. Uma mais aguda, outra mais rouca. Madrinhas. Eu reconhecia aquelas vozes. Ela não imagina o nojo que ele sente dela. As palavras entraram no meu ouvido como facas afiadas. A maquiadora congelou a mão no ar, como se tivesse ouvido também. Meu coração acelerou e meu estômago revirou. Você ouviu isso? Perguntei num fio de voz. Ela desviou os olhos, fingindo não entender. Deve ter sido conversa sobre outra pessoa, noiva. Hoje tem muita gente nervosa. Mas eu sabia. Aquilo tinha sido sobre mim. E sobre Gabriel. Gabriel, o homem com quem eu estava prestes a me casar. O homem que, por meses, tinha me convencido de que eu era o amor da vida dele. O homem que dizia que queria construir uma família comigo, que me abraçava quando eu chorava e dizia que nunca me deixaria. Meu peito ardia. Eu quis acreditar que era fofoca maldosa, inveja, gente querendo estragar o meu dia. Mas, e se não fosse? A aguda continuou. Se ela soubesse o plano dele, ia desmaiar aqui mesmo. Senti as pernas fraquejarem. Segurei na beirada da cadeira para não cair. O espelho na minha frente refletia uma mulher pálida,
com os olhos começando a marejar e o batom borrado no canto da boca. Plano dele. Que plano? E por que falar aquilo justamente hoje? A maquiadora tentou retomar o trabalho, mas minha mente já estava longe dali. A frase ecoava sem parar. Ela não imagina o nojo que ele sente dela. Eu pensava em cada beijo, cada abraço, cada olhar que trocamos desde o dia em que nos conhecemos. Tudo isso seria mentira? Meu corpo estava gelado, mas por dentro eu queimava. Era como se cada pedaço de mim gritasse para correr até ele e exigir respostas. Mas eu também sabia que não podia simplesmente explodir no meio do casamento. A porta do camarim estava encostada. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até ela. Meu vestido pesado arrastava no chão, e cada passo parecia 1 quilômetro. Encostei o ouvido na fresta. Eu te falei que ele só estava se casando por dinheiro, disse a voz rouca, quase em tom de deboche. E ainda tem aquela amante grávida. Meu corpo travou. Senti como se o mundo inteiro tivesse se inclinado para o lado, prestes a me derrubar. Traição antes do casamento. Aquilo não era mais um pensamento paranoico. Era uma sentença. Uma revelação que vinha como uma tempestade em pleno dia ensolarado. Minha respiração ficou curta. Uma pressão apertava meu peito como se eu tivesse levado um soco. Eu queria abrir a porta, encarar aquelas duas, gritar até minha voz sumir. Mas minhas mãos tremiam tanto que nem consegui tocar na maçaneta. Uma amante grávida. As palavras batiam na minha mente com força. Então era isso? Todo o amor, todas as promessas, era um teatro? Eu era só a personagem ingênua na peça que ele dirigia? A maquiadora tocou meu ombro. Está tudo bem? Olhei para ela como se estivesse acordando de um transe. Não. Não está. Afastei-me do espelho e sentei na poltrona no canto. O vestido, que antes parecia lindo, agora pesava como se fosse feito de concreto. O véu estava sobre uma mesa, pronto para ser colocado, mas agora me parecia um pano de rendas que só serviria para encobrir a vergonha. Fechei os olhos, e pela primeira vez desde que acordei, pensei seriamente em cancelar tudo. Mas, como? Lá fora, mais de 100 convidados esperavam. Minhas madrinhas, minha família, a equipe de filmagem, todos prontos para registrar aquele que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Se eu simplesmente desaparecesse, como ficaria minha mãe? Ela tinha feito tanto esforço para pagar parte da cerimônia. E Gabriel? Ele provavelmente me pintaria como a louca que fugiu do altar sem motivo. Meu coração latejava no ouvido. Eu precisava de provas. Precisava confirmar se a traição antes do casamento era real ou se aquelas duas estavam apenas inventando para me destruir. Abri o celular escondido no colo. Minhas mãos ainda tremiam enquanto digitava o nome de Gabriel no aplicativo de mensagens. Pensei em mandar algo como "precisamos conversar agora", mas apaguei antes de enviar. Se ele estava realmente me enganando, qualquer alerta faria ele se proteger. Olhei para o corredor pela fresta da porta. As duas madrinhas já tinham se afastado. Eu poderia sair e tentar encontrá-las, ouvir mais, ou ir direto atrás dele. Mas então minha mãe entrou no camarim, com o sorriso mais doce do mundo. "Filha, você está deslumbrante. Seu pai já está lá fora esperando para te levar até o altar." Senti o nó na garganta apertar. Eu não podia estragar o momento dela. Então sorri, mas por dentro, eu estava gritando: "Mãe, e se
E se eu estiver cometendo um erro? Minha voz falhou no meio. Ela riu, achando que era nervosismo. Frio na barriga é normal. Todo casamento dá medo. Não era medo. Era desespero. Mas eu não disse mais nada. Apenas assenti e deixei que ela ajeitasse meu cabelo. Por fora, eu era a noiva perfeita. Por dentro, eu estava prestes a desmoronar. Eu não sabia, mas aqueles 30 minutos antes do casamento seriam o início da maior batalha da minha vida. E, se a traição antes do casamento fosse confirmada, não haveria altar, vestido ou véu que salvasse Gabriel do que eu estava prestes a fazer. Meu coração parecia bater dentro dos ouvidos. A vibração do celular ainda ecoava na minha mão, como se aquela pequena notificação tivesse o poder de derrubar todo o castelo de sonhos que eu havia construído. Eu li e reli aquela mensagem, tentando encontrar algum erro, alguma palavra que pudesse mudar o sentido, mas não, estava ali, crua e cruel. Ele só está se casando por dinheiro. E tem uma amante grávida. Confirme antes de subir ao altar. Casamento arruinado. Essa expressão começou a martelar na minha mente como um sino fúnebre. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Até segundos atrás, eu era a noiva que acreditava no conto de fadas, que esperava ansiosa pela entrada na igreja, com todos olhando, aplaudindo, acreditando no amor. Agora, eu era apenas uma mulher com um vestido caro, maquiagem perfeita, e um noivo que, talvez, fosse um mentiroso profissional. Minhas mãos começaram a suar. A maquiagem parecia pesar mais no meu rosto. O ar no quarto ficou denso, quase impossível de respirar. Eu encostei na penteadeira para não cair. Lá fora, eu podia ouvir minha mãe e minha tia falando sobre o buquê, sobre o carro que me levaria até a igreja. Tudo parecia tão longe, tão fora de mim. A cada segundo, memórias recentes começavam a se reescrever na minha mente. As viagens misteriosas que ele dizia serem reuniões de trabalho. As ligações que ele atendia no corredor, falando baixo, sempre virando o corpo para que eu não visse seu rosto. Os presentes caros, bolsas, joias, que eu recebia sempre depois dessas viagens. Na época, eu pensava que era amor, agora, parecia apenas culpa disfarçada. Eu queria acreditar que era mentira. Queria achar que era alguma amiga invejosa, algum ex-namorado rancoroso tentando sabotar minha felicidade. Mas, e se fosse verdade? E se naquele momento, enquanto eu me preparava para dizer sim diante de Deus e de todos, ele estivesse contando os dias para herdar meu dinheiro? Minhas pernas tremiam. A costureira que ajustava meu vestido percebeu. Tá tudo bem, querida? Ela perguntou, com um olhar doce. Eu apenas forcei um sorriso. Não podia desmoronar ali. Pelo menos não ainda. Peguei o celular de novo. Olhei para o número desconhecido. Nenhuma foto, nenhum nome. Mas tinha algo naquela mensagem. Uma urgência. Como se a pessoa soubesse exatamente a hora certa para me atingir. Eu respirei fundo. Peguei coragem e escrevi: "Quem é você?" O tempo que demorou para a resposta chegar pareceu uma eternidade. Eu sentia cada segundo atravessando minha pele. Até que finalmente vibrou de novo. Isso não importa agora. Só veja por si mesma. Vá para o número 412 da Rua das Palmeiras. Você tem 20 minutos antes que ele saia de lá. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquela rua. Era afastada, discreta. Eu nunca tinha ido até lá, mas lembrava de passar por perto quando ia ao shopping.
Porque ele estaria lá, no dia do nosso casamento. Olhei para o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para eu entrar na igreja. Eu podia simplesmente ignorar. Fingir que nunca recebi aquela mensagem, subir ao altar e continuar acreditando na história que ele me contou. Mas, e se tudo fosse verdade? Eu me casaria com um homem que já estava me traindo, talvez até planejando um golpe emocional e financeiro. Meu casamento arruinado antes mesmo de começar. Meu coração doía, mas uma parte de mim gritava: descubra. Mãe, eu preciso de 1 minuto sozinha, falei, tentando não deixar a voz tremer. Ela me olhou, desconfiada, mas assentiu. Quando fiquei sozinha, tirei os sapatos altos e coloquei um tênis que usava durante os preparativos. Peguei minha bolsa, escondi o celular no bolso interno e saí pela porta lateral da casa. O motorista que me levaria para a igreja ainda não tinha chegado, então não percebeu minha ausência. O vento quente bateu no meu rosto quando cheguei na rua. A sensação era de estar cometendo um crime, fugindo da minha própria vida. Peguei um táxi e dei o endereço. O motorista olhou pelo retrovisor. Noiva fugindo? Eu engoli seco. Preciso resolver uma coisa. A viagem foi curta, mas cada esquina parecia mais pesada. Quando o carro parou, meu coração já batia tão rápido que eu sentia no pescoço. A casa era simples, pintada de azul claro, com um portão de ferro enferrujado. Parecia o tipo de lugar onde ninguém procuraria um homem prestes a se casar com uma noiva rica. Do lado de fora, um carro que eu conhecia muito bem, o dele. Minhas mãos gelaram. Eu paguei o motorista e desci. O portão estava encostado. Eu respirei fundo, entrei e caminhei até a porta. Ouvi vozes. Uma feminina, suave, e outra masculina, a dele. Eu não queria ouvir. Não queria confirmar. Mas minha curiosidade era mais forte que meu medo. Me aproximei da janela entreaberta e vi. Ele estava sentado no sofá, segurando a mão de uma mulher jovem, grávida, com uma barriga já visível. Ela chorava. Ele acariciava seu rosto e dizia: eu prometo que vou dar um jeito. Esse casamento é só por um tempo. Depois que o dinheiro estiver no meu nome, a gente some daqui. Foi como levar um soco no estômago. Eu levei a mão à boca para não gritar. Tudo o que estava escrito naquela mensagem anônima era verdade. Meu corpo todo tremia. Minhas pernas pareciam de vidro, prestes a se estilhaçar. Minha mente gritava que eu precisava sair dali antes que ele me visse, mas meus pés estavam presos no chão. Então, a mulher falou. Mas, e se ela descobrir? Ele riu. Ela é uma tola. Acha que está vivendo um sonho. Não vai desconfiar de nada. Naquele momento, eu soube. Não era apenas um golpe emocional. Ele estava me destruindo de propósito. O casamento arruinado não era mais uma possibilidade. Era um fato. Meu corpo finalmente reagiu. Dei um passo para trás, mas o portão rangeu. Ele virou o rosto em direção à janela. Nossos olhos se encontraram. O tempo parou. Ele se levantou de repente e correu para a porta. Eu virei e comecei a correr pela rua, com o coração prestes a explodir. Ouvi sua voz me chamando, mas não olhei para trás. Eu não sabia para onde ia. Só sabia que não podia entrar naquela igreja como se nada tivesse acontecido. E foi aí que percebi. O que viria depois poderia ser ainda pior. Quando abri aquela porta e vi Gabriel,
Senti que o mundo inteiro tinha parado. O ar ficou denso, pesado, como se cada molécula ao meu redor tivesse ganhado o peso de uma pedra. Ele estava ali, de costas para mim, o celular colado ao ouvido, um sorriso largo no rosto. Um sorriso que não era para mim. Calma, amor. Depois que a festa acabar, eu volto para você, disse ele, com a voz mansa, quase carinhosa, mas carregada de intimidade. Foram segundos. Apenas segundos. Mas para mim, foi como se tivesse assistido a um filme inteiro do nosso relacionamento, cena por cena, em velocidade acelerada, e cada cena agora parecia manchada. Quando ele percebeu minha presença, travou. Ficou imóvel, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. O silêncio que se formou foi mais cruel do que qualquer grito, mais afiado do que qualquer palavra que eu poderia ter jogado contra ele. Senti o sangue pulsar nas têmporas, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era algo entre raiva e incredulidade. Ele não disse nada. Não pediu desculpa. Não tentou disfarçar. Apenas me olhou, com aquele olhar frio que eu nunca tinha visto antes, como se eu fosse um obstáculo inconveniente. E foi ali que entendi. Meu casamento arruinado não era um acidente, não era um deslize. Era um plano. Um plano que ele vinha conduzindo com calma, passo a passo, enquanto me fazia acreditar que eu era amada, respeitada e desejada. Quem era? Minha voz saiu trêmula, mas não fraca. Eu queria que soasse firme, só que parecia que as palavras escapavam por entre os dentes, presas na garganta. Não é nada do que você está pensando, ele respondeu rápido demais, o que só confirmou tudo o que eu temia. Olhei para o celular na mão dele. Ele tentou bloquear a tela, mas eu já tinha visto um nome. Um nome que eu conhecia. E o estômago embrulhou. Era a mesma mulher que, semanas antes, tinha me abraçado no nosso jantar de noivado e me desejado toda a felicidade do mundo. A mesma que me ajudou a escolher o vestido. O mesmo vestido que agora parecia uma peça de teatro, um figurino para uma farsa cuidadosamente ensaiada. Eu queria perguntar tantas coisas. Queria saber desde quando, queria entender por quê. Mas, no fundo, eu já sabia que qualquer resposta dele seria uma nova mentira. Meu corpo começou a formigar, como se eu tivesse sido arrancada do chão. Lembrei do dia em que ele me pediu em casamento. Estávamos em frente ao mar, o pôr do sol dourando a pele dele. Ele se ajoelhou, disse que eu era a mulher da vida dele. E eu, como uma completa inocente, acreditei. Acreditei porque meu coração queria acreditar. E agora, aquele momento perfeito se transformava na primeira cena de um golpe emocional. Ele deu um passo na minha direção, mas eu recuei. Não queria sentir o cheiro dele, não queria que a proximidade me confundisse. Você sabia que, comecei a falar, mas a voz falhou. Respirei fundo, tentando encontrar ar no meio da tempestade dentro de mim. Você sabia que eu planejei cada detalhe desse dia, cada flor, cada música, e que tudo isso era para nós dois. Ele não respondeu. Apenas apertou os lábios, como se tivesse mais medo do que eu poderia dizer do que de admitir a própria culpa. E isso doeu ainda mais. Era como se eu estivesse assistindo ao meu próprio casamento arruinado acontecer diante dos meus olhos, mas sem poder impedir. Não era mais apenas sobre a traição antes do casamento. Era sobre a destruição de tudo o que eu acreditava ser verdade. Nesse momento, percebi algo que me fez tremer por inteiro. Não era a primeira vez que ele fazia isso. O jeito como ele falava ao telefone, a segurança nas palavras,
o controle nas pausas. Era como se já tivesse vivido essa cena antes, com outra mulher, outro cenário. Eu me vi ali, não como noiva, mas como mais uma peça descartável no jogo dele. E isso me fez sentir uma mistura de raiva e vergonha. Vergonha por ter acreditado, vergonha por ter exposto minha vida, meus sonhos, para alguém que nunca me amou de verdade. Ele tentou se aproximar de novo, mas dessa vez minha voz saiu mais firme. Fica onde está, Gabriel. Ele parou. E naquele instante, eu sabia que a próxima palavra que saísse da minha boca poderia mudar tudo. Mas eu também sabia que ainda não estava pronta para dizer tudo. Não ali, não naquele momento. Porque parte de mim ainda queria entender como alguém que jurou me amar podia, no mesmo dia, jurar amor para outra. Meu peito ardia, minhas mãos ainda tremiam. E enquanto ele me olhava em silêncio, percebi que estávamos diante de um abismo. Um passo em falso. E não haveria volta. E talvez fosse exatamente isso que ele queria. Fiquei ali, parada, encarando, sentindo cada segundo passar como se o tempo tivesse resolvido me punir. O riso que eu ouvi no telefone ainda ecoava na minha cabeça, misturando-se com as lembranças de momentos que eu julgava eternos. Cada gesto, cada palavra, cada toque parecia agora uma peça cuidadosamente ensaiada de um plano cruel que Gabriel arquitetava há meses, talvez anos. Senti meus joelhos cederem por um instante, mas me mantive firme. Não podia me permitir desabar ali, não diante dele, não diante daquela cena que era prova viva de que meu casamento arruinado não tinha sido por acidente. Era intencional. Um golpe emocional planejado com precisão. Você, como pôde? A voz saiu quase sussurrada, mas carregada de dor. Eu te amei, eu confiei em você. Eu te dei meu coração inteiro. Ele desviou o olhar, e por um momento, vi um lampejo de culpa, mas logo se recompôs. Era como se tivesse decorado todas as falas possíveis para me enganar caso eu descobrisse. Rebeca, não é o que parece, disse ele, tentando manter a voz firme, mas algo no tom denunciava pressa. Pressa. Sim, pressa de consertar a própria imagem antes que eu pudesse destruir tudo que ele construiu. Mas já era tarde. Cada palavra dele soava vazia. Cada gesto ensaiado. Eu via através da máscara, e isso doía mais do que qualquer grito poderia doer. De repente, lembranças vieram à tona, como flashes rápidos. O primeiro beijo, as promessas sussurradas no escuro do quarto, os olhares que eu julgava sinceros, tudo manchado pela traição que eu acabara de presenciar. Cada memória me queimava por dentro, misturando raiva, tristeza e um sentimento que não conseguia nomear. Senti minha garganta fechar e engoli em seco. Um nó se formava no peito, apertando meus pulmões, mas eu precisava falar, precisava confrontar, mesmo que cada palavra parecesse insuficiente diante da magnitude da dor. Eu vi, Gabriel. Tudo. Consegui finalmente dizer, a voz firme agora, apesar do coração disparado. Eu vi você ao telefone, e ouvi tudo. Ele arregalou os olhos, mas não disse nada. Não havia desculpas suficientes, não havia mentira capaz de desfazer a imagem que eu tinha gravada em minha mente. Rebeca, ele começou, tentando se aproximar, mas eu recuei. Eu posso explicar. Explicar? Interrompi, com a voz quase cortando o ar da sala. Explicar como você pôde trair a pessoa que te amou mais do que qualquer coisa neste mundo? Como pôde destruir nosso futuro? Nosso casamento? Ele tentou se justificar, mas eu não queria ouvir.
Cada palavra dele parecia mais uma faca cravada no peito. Meu casamento arruinado estava ali, diante de mim, e não havia retorno. E então veio a verdade mais dura, a que me fez tremer por dentro. Ele não estava apenas me traindo emocionalmente. Havia uma outra mulher, uma amante que esperava um filho dele. A realidade caiu sobre mim como uma avalanche, esmagando qualquer resquício de esperança que eu ainda tivesse. O chão parecia desaparecer. Senti minhas pernas bambearem, e me apoiei na porta, tentando não cair. Tudo dentro de mim gritava, mas eu precisava me manter consciente. Eu precisava absorver aquela traição, cada detalhe, cada mentira, cada plano que ele arquitetara enquanto eu acreditava no amor dele. Então é isso, consegui dizer, minha voz agora firme, quase cortante. Todo nosso futuro, nosso sonho, nossa vida juntos, era mentira. Ele engoliu em seco, mas não respondeu. Não havia palavras que pudessem apagar o que ele havia feito. Meu coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito, e a raiva se misturava à dor de uma forma que me deixava quase sem ar. O silêncio tomou conta da sala. Não havia gritos, não havia acusações vazias. Apenas nós dois, o peso da verdade e a consciência de que nada seria como antes. Meu casamento arruinado não era mais apenas uma suspeita. Era uma realidade cruel que eu teria que encarar, um golpe emocional que me marcaria para sempre. E foi nesse silêncio, nesse instante de ruptura total, que percebi que não podia mais confiar nele, que cada gesto, cada sorriso, cada promessa feita até aquele momento era uma mentira cuidadosamente construída. A dor era intensa, mas também clara. Eu precisava reagir, precisava decidir se permitiria que ele continuasse a manipular meu coração ou se tomaria as rédeas da situação. O ar da sala parecia pesado demais, sufocante. Cada movimento dele parecia calculado, cada olhar estratégico. Eu sentia que estava diante de alguém que não amava, mas que dominava com perfeição a arte do engano. E ali, naquele momento, compreendi que minha vida mudaria para sempre. Não por acidente, mas por escolha dele. Meu peito doía, mas algo dentro de mim começou a se acender. Uma centelha de força, de determinação. Porque mesmo diante de todo o engano, diante da traição antes do casamento, eu sabia que ainda poderia me erguer. Ainda poderia enfrentar a verdade. Ainda poderia lutar por mim mesma. Fica aí, Gabriel, disse, firme. Hoje você me mostrou quem realmente é. E eu vou mostrar que posso sobreviver a isso. Ele tentou se aproximar de novo, mas eu apenas recuei, sentindo o poder da própria decisão me preencher. Eu não era mais apenas uma noiva enganada. Eu era alguém que acabava de descobrir a profundidade do engano e estava prestes a decidir meu próximo passo. O telefone dele ainda estava ali, caído no canto da sala. O símbolo de todas as mentiras, de todos os sorrisos falsos, de todo o casamento arruinado que ele arquitetara tão cuidadosamente. Enquanto ele me olhava, eu sabia que a próxima conversa seria decisiva. Mas por enquanto, apenas o silêncio reinava. O silêncio de quem acabará de descobrir que todo o amor que sentiu foi manipulado, que toda a confiança depositada havia sido usada contra mim. E naquele momento, eu soube. A queda do nosso relacionamento ainda não terminara, mas a verdade já havia feito seu estrago. Meu coração estava partido, sim, mas minha mente começava a se fortalecer. Porque se ele achava que poderia me enganar impunemente, ele estava prestes a descobrir que eu não era tão inocente quanto ele imaginava. Quando ouvi Gabriel dizer que aquela mulher era apenas uma amiga em apuros, algo dentro de mim quebrou. O tom da voz dele não tinha nada de inocente,
E os olhos? Os olhos não mentiam. Não eram olhos de quem falava a verdade. Eram olhos de quem já tinha um plano pronto para me desarmar, para me convencer de que eu estava exagerando. Eu ainda segurava o celular com a tela acesa, aquela mensagem brilhando como um soco na minha cara. Mal posso esperar para ver você hoje, amor. O vestido que comprei vai te deixar louco. Aquelas palavras me queimavam por dentro. Meu coração batia tão forte que parecia que todo o salão do hotel poderia ouvir. O casamento arruinado estava diante de mim, e eu ainda nem tinha vestido o véu. Ele tentou tomar o celular da minha mão, mas eu me afastei, sentindo o chão sumir sob meus pés. Você está estragando tudo, Rebeca, ele disse, com aquele ar de vítima que sempre usava quando queria inverter a situação. Vai mesmo fazer um escândalo por causa de uma mensagem mal interpretada? Vai jogar fora todo o nosso futuro por uma paranoia sua? Paranoia. A palavra cortou minha alma. Eu já tinha visto isso antes, em filmes, em histórias de outras mulheres. O homem mentia, traía, enganava, e ainda fazia a mulher acreditar que estava ficando louca. A diferença é que agora eu era a protagonista dessa tragédia. Meu corpo tremia, mas não era de frio. Era de raiva. Eu queria gritar para todos que aquele homem, que estava a poucos minutos de se tornar meu marido, não passava de um noivo falso, um ator experiente, um mestre no golpe emocional. Mas minha voz ficou presa. Eu sabia que se falasse ali, naquele momento, ele encontraria um jeito de se virar contra mim, de me transformar na vilã da própria história. Ele se aproximou, a voz mais baixa, quase um sussurro ameaçador. Se você abrir a boca para alguém, eu vou contar para todos que você tem crises, que precisa de remédios para controlar a cabeça, e que me persegue sem motivo. Vai querer passar vergonha na frente da sua família? Meu estômago embrulhou. Eu sabia que ele não teria limites. Se fosse preciso inventar, ele inventaria. A manipulação dele era como uma teia, e eu estava presa nela. Eu me perguntava como tinha chegado a esse ponto. Onde foi que o amor virou armadilha? Onde foi que o homem que dizia me proteger passou a ser minha maior ameaça? A música do salão ao lado chegava abafada até nós. Lá dentro, os convidados riam, brindavam, acreditando que estavam prestes a assistir a uma linda união. Mas a verdade é que eu já estava vivendo o início de um casamento arruinado antes mesmo de subir ao altar. E então, como se as coisas não pudessem piorar, ele recebeu uma ligação. O nome que apareceu na tela do celular não deixou dúvidas. Era a mesma mulher da mensagem. Eu vi o rosto dele mudar, como se estivesse entre o pânico e o ódio por eu estar vendo aquilo. Ele atendeu rápido, virando de costas para mim, mas não se afastou o suficiente para que eu não ouvisse. Não liga agora. Já falei que está tudo sob controle. Ela não vai estragar nada. Ela, eu, a noiva, a mulher que ele dizia amar. Foi nesse instante que percebi que a ameaça não era só ele. Não era apenas o homem que eu tinha amado que agora se revelava um impostor. Existia alguém a mais nesse jogo sujo. Uma mulher disposta a dividir o palco do meu próprio casamento, uma cúmplice disfarçada. Meu coração começou a acelerar ainda mais. E se ela estivesse ali, no salão, entre os convidados? E se estivesse observando tudo, pronta para tomar meu lugar no momento em que eu desmoronasse? Respirei fundo, tentando pensar. Eu não podia simplesmente fugir. Não sem antes entender até onde ia esse plano. Não sem saber o que mais ele tinha preparado. Mas quanto mais eu pensava,
mas sentia que estava cercada. Foi quando ouvi o que ele disse em seguida: se ela descobrir o resto, acabou. Mas fica tranquila, depois de hoje, ela não vai ter mais nada para falar. O resto. Meu corpo inteiro gelou. O que mais existia? O que eu ainda não sabia? Eu sentia que a queda estava só começando. E a nova ameaça não era apenas perder um casamento, era perder minha reputação, minha paz, talvez até minha liberdade. Porque um homem disposto a destruir a sanidade da própria noiva, diante de um altar, é capaz de qualquer coisa. Eu estava prestes a enfrentar a parte mais sombria dessa história. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se sair viva emocionalmente disso ainda era possível. O caminho para o desfecho parecia tortuoso, como se cada passo que eu desse estivesse carregado de dor, de raiva, de medo. Meu coração ainda estava em pedaços depois da revelação sobre Gabriel, o homem que eu acreditava amar, mas que só me via como uma oportunidade para seus planos mesquinhos. O casamento arruinado que eu tanto temia não era apenas uma ideia vaga agora. Era minha realidade mais cruel. Senti o peso do engano em cada músculo do meu corpo, uma sensação sufocante, quase insuportável. Cada lembrança dos últimos meses me torturava. Os sorrisos falsos, os abraços que pareciam calorosos, mas que escondiam traição. Cada palavra de amor que ele me dizia era agora um veneno que corria pelo meu coração. Ligar para meu pai foi a decisão mais difícil, mas necessária. A voz dele do outro lado da linha, firme e preocupada, me deu forças que eu nem sabia que ainda existiam em mim. Quando ele chegou, vi nos olhos dele a mistura de fúria e proteção que sempre me marcou. Ele nem perguntou detalhes, apenas me olhou e disse: filha, você tem duas opções: cancelar tudo agora e fugir desse pesadelo ou enfrentar Gabriel no altar e mostrar a verdade a todos. Meu corpo estremeceu com a ideia. Enfrentar Gabriel? No altar, diante de todos, com todos os olhares voltados para mim e para ele? O simples pensamento me deixava gelada. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de justiça começou a arder em meu peito. Eu sabia que não podia permitir que ele continuasse enganando não só a mim, mas todos ao nosso redor. Enquanto nos dirigíamos à igreja, cada passo parecia ecoar a minha indecisão. Lembrei-me de todos os momentos em que me senti amada, confiei, sonhei. Era impossível não sentir o engano pulsando forte em minhas veias, lembrando-me de que tudo tinha sido um golpe emocional arquitetado com frieza. Meu pai segurava minha mão, firme, transmitindo coragem. Senti suas palavras: a verdade dói, filha, mas é a única forma de recuperar seu poder sobre sua própria vida. E, por algum motivo, mesmo com o coração apertado, essas palavras acenderam em mim uma força que eu não sabia que existia. Ao chegarmos à igreja, a visão de Gabriel me fez tremer. Ele estava impecável, sorridente, radiante, como se nada tivesse acontecido. E ali, diante do altar, percebi que todo luxo, toda pompa, não podia esconder a falsidade estampada em seus olhos. Meu coração batia rápido, cada batida uma mistura de medo e raiva, e senti que precisava respirar fundo para não desmoronar. O casamento arruinado não podia mais ser apenas um pensamento. Precisava se tornar uma ação. Precisava enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse humilhação pública, mesmo que isso significasse expor cada mentira, cada engano que ele havia me feito acreditar. Enquanto os convidados se acomodavam, a tensão no ar era palpável. Senti olhares curiosos, sussurros ansiosos. Todos percebiam que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia o que. E eu, com o coração acelerado, caminhei em direção ao altar.
Cada passo que eu dava parecia uma eternidade. Cada passo uma decisão que mudaria tudo. Eu lembrava das promessas que fiz a mim mesma, das vozes internas que me lembravam que eu não podia mais ser uma vítima. Meu corpo tremia, minhas mãos suavam, mas meu olhar estava firme. Eu precisava encarar Gabriel. Precisava que todos vissem quem ele realmente era. Quando cheguei a poucos metros dele, a presença dele parecia esmagadora. Ele sorriu, aquele sorriso que eu uma vez amei, mas que agora parecia uma máscara grotesca. Eu respirei fundo, sentindo o coração quase saltar do peito, e disse, em voz alta, firme, mesmo com a emoção me sufocando: Gabriel, eu sei de tudo. Um silêncio cortante se espalhou pelo salão. Meu peito doía, mas uma sensação de alívio começou a surgir. A mentira finalmente seria exposta. Cada convidado olhou para nós, confusão estampada em cada rosto, enquanto Gabriel ficou pálido, como se a arrogância que ele sempre carregou tivesse desaparecido de repente. Senti a adrenalina correndo pelo meu corpo. A raiva fervia, mas uma clareza estranha me tomou. Não era apenas sobre mim, não era apenas sobre a dor que senti, era sobre a verdade, sobre justiça. E naquele momento, percebi que, apesar de todo o engano, do casamento arruinado que quase se concretizou, eu ainda tinha o poder de escrever meu próprio destino. Meu pai, ao meu lado, segurava minha mão com força, transmitindo coragem. Senti-me amparada, como se não estivesse sozinha diante de toda a falsidade. E então, continuei, olhando nos olhos de Gabriel, expondo cada mentira, cada plano ardiloso que ele havia arquitetado, cada manipulação que tentou impor sobre meu coração e sobre todos que nos cercavam. Cada palavra era pesada, carregada de emoção, mas também de justiça. Cada mentira dele era desfeita em público, e a sensação de alívio começou a tomar conta de mim, misturada com a dor que ainda queimava dentro do peito. No entanto, mesmo com toda a verdade revelada, uma sensação estranha me tomou. Sabia que essa batalha ainda não estava totalmente vencida. O casamento arruinado havia sido apenas a primeira parte de um processo de libertação, mas ainda havia feridas para cicatrizar, confiança para reconstruir e decisões que precisavam ser tomadas. E, enquanto Gabriel tentava recuperar alguma postura, algum controle, senti uma força que nunca havia sentido antes. Uma certeza de que, mesmo com toda a dor, eu não seria mais manipulada, não seria mais enganada, e, mais importante, não deixaria que meu coração fosse pisoteado de novo. Caminhar pelo caminho do desfecho significava encarar cada medo, cada lembrança, cada sombra de traição e transformar tudo isso em coragem. Cada olhar dos convidados, cada suspiro contido, cada murmurinho de surpresa ou indignação, tudo isso me lembrava da magnitude do engano que eu havia vivido. Mas também me lembrava do poder da verdade, da força que nasce quando finalmente se encara o que machuca, quando se decide não mais se esconder por trás do medo ou da vergonha. Enquanto o silêncio pesado pairava sobre o salão, Gabriel começou a gaguejar, tentando articular palavras, justificativas, desculpas. Mas todas soavam vazias, pequenas diante da magnitude de seu engano. E foi nesse momento que percebi, com clareza cristalina, que o caminho para o desfecho não era apenas expor, mas transformar a dor em aprendizado, transformar a raiva em libertação. O casamento arruinado, a traição antes do casamento, o amor interesseiro, tudo aquilo agora era combustível para minha força, e eu estava decidida a não deixar que mais ninguém se aproveitasse de mim. Meu coração ainda doía, mas algo dentro de mim começou a se reconstruir. Cada mentira revelada, cada golpe emocional exposto, cada reação de surpresa ou choque ao meu redor me lembrava que a verdade sempre encontra seu caminho. E eu, finalmente,
sentia que estava no controle da minha história, no caminho para o desfecho que, embora doloroso, estava sendo escrito por minhas próprias mãos. Entrei na igreja com passos firmes, sentindo o coração pulsar tão rápido que parecia ecoar em cada pedra do piso. Cada olhar sobre mim pesava, mas eu não recuei. Eu sabia, naquele instante, que o que estava prestes a fazer definiria minha vida para sempre. Casamento arruinado. Era a única expressão que conseguia resumir tudo o que senti ao descobrir a verdade sobre Gabriel. Ele, meu noivo, o homem que jurei amar, que eu pensei ser meu porto seguro, havia me enganado cruelmente. Um amor interesseiro, um golpe emocional que atravessava minha alma como lâminas afiadas. Quando o padre, com sua voz firme e pausada, perguntou se eu aceitava Gabriel como meu marido, olhei nos olhos dele. Não houve dúvida, hesitação ou medo, apenas a clareza dolorosa da verdade que se impunha sobre meu coração. Respirei fundo, sentindo minhas mãos tremerem levemente, e então, com a voz firme e cortante, pronunciei: eu aceitaria, se você não tivesse uma amante grávida e não estivesse aqui apenas pelo meu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O murmúrio dos convidados, o choque estampado em cada rosto, o olhar vazio de Gabriel, tudo parecia se mover em câmera lenta. Pela primeira vez, ele não tinha plano, não tinha manipulação, não tinha desculpa para se esconder. A mentira estava exposta, nua e cruel, e ele se tornava irrelevante diante da minha decisão de me libertar. Enquanto saía de cabeça erguida, sentia uma mistura de alívio e dor. Cada passo me lembrava das noites em que chorei sozinha, das promessas falsas, das palavras doces que escondiam veneno. Mas agora, a liberdade tinha um sabor intenso, quase doce, e o peso do engano começava a se dissolver. Eu estava viva, inteira, e minha dignidade intacta. Os olhos de alguns convidados se encheram de lágrimas, outros mal conseguiam acreditar no que viam. Eu sabia que muitos sentiriam a mesma raiva, a mesma revolta que me consumiu, e talvez até se identificassem com meu sofrimento. Afinal, quantas noivas enganadas já se sentiram traídas, não só pelo noivo, mas pela própria confiança no amor. Traição antes do casamento é uma ferida que fere mais fundo do que qualquer outra, e eu sabia, naquele instante, que precisava transformar essa dor em força. Enquanto atravessava o corredor da igreja, senti o toque suave de uma amiga ao meu lado, seu olhar cheio de solidariedade. Ela segurou minha mão com firmeza, como se dissesse: você fez a escolha certa. E, de fato, eu havia feito. Gabriel poderia ter destruído meu casamento, mas nunca destruiria meu senso de valor. Meu relacionamento com ele se tornava uma memória amarga, uma lição sobre confiança, dinheiro e a natureza humana. O noivo falso, que por tanto tempo brincou com meus sentimentos, agora estava exposto a todos. O golpe emocional que ele tentou me aplicar havia falhado. Ao sair da igreja, o sol da tarde me atingiu com uma luz dourada, quase simbólica, como se marcasse meu renascimento. Respirei fundo, sentindo o vento tocar meu rosto e levar embora cada fragmento de medo. Amor interesseiro? Não mais. Engano. Apenas uma lembrança. Agora eu podia recomeçar. Minha vida não precisava mais ser pautada por mentiras ou manipulação. Enquanto caminhava, percebi que, mesmo na dor, havia uma beleza estranha no ato de dizer a verdade, de enfrentar o que muitos evitariam. Eu sentia meu coração se abrir para novas possibilidades, e a consciência de que jamais permitiria que outro golpe emocional me atingisse. Cada passo era um ato de coragem, cada suspiro um lembrete de que eu merecia amor genuíno, respeito e sinceridade.
O silêncio interno que me acompanhava agora era diferente. Não era o silêncio da dúvida ou do medo, era o silêncio da resolução. Eu havia confrontado a traição, exposto o plano de Gabriel e, acima de tudo, reafirmado meu próprio valor. Uma nova era começava para mim, e mesmo que as feridas da alma demorassem a cicatrizar, eu sabia que havia vencido. E você, que me acompanha nesta história, já se perguntou o que faria se estivesse no meu lugar? Teria coragem de enfrentar a verdade, mesmo diante de todos, e destruir o casamento arruinado que um dia sonhou? Teria força para dizer não ao amor interesseiro, ao noivo falso, à mentira que se disfarça de afeto? Enquanto caminhava pelo jardim da igreja, sentindo a brisa acariciar meu rosto, entendi que a vida é uma série de escolhas e que cada escolha revela quem realmente somos. A minha escolha foi liberdade, dignidade e coragem. Traição antes do casamento não seria minha sentença. Seria minha oportunidade de renascer mais forte, mais consciente, mais viva. E mesmo que Gabriel e sua amante continuassem suas vidas, manipulando corações alheios, eu não teria mais parte nisso. Meu coração, embora marcado, ainda batia com esperança. Meu amor próprio crescia a cada instante, mais intenso do que qualquer engano que alguém pudesse lançar sobre mim. Naquele dia, percebi que dizer a verdade, mesmo quando parece impossível, é um ato de poder. Poder sobre o próprio destino, sobre o próprio coração. E é esse poder que transforma uma noiva enganada em mulher inteira, livre e capaz de amar verdadeiramente, sem medo, sem chantagem, sem interesses. O casamento arruinado não foi o fim, foi o começo de uma nova vida. Um caminho que, embora doloroso, me mostrou o valor da sinceridade, da coragem e da autovalorização. E, acima de tudo, que ninguém tem o direito de manipular meu coração em nome de dinheiro ou prazer momentâneo. Eu saí da igreja não como a noiva que sonhara ser, mas como a mulher que eu precisava me tornar. Forte, consciente e absolutamente livre. Cada lágrima derramada, cada noite de angústia, cada plano frustrado de Gabriel, tudo isso se transformou em combustível para minha própria libertação. E, finalmente, pude sentir no peito um amor verdadeiro. Amor por mim mesma.